Olá, gente, muito bom dia. Quero dar as boas-vindas para todos vocês que estão aqui. A gente vai passar. Meu nome é Priscila Chagas, sou jornalista, curiosa e ansiosa. Isso significa que quando eu recebi o convite para poder participar desse festival Futuros Possíveis, a minha cabeça já começou a explodir só de imaginar todo o conteúdo, todo o conhecimento que a gente vai receber aqui ao longo do dia. Vai ser um dia com muitas informações, com palestras muito bacanas, com palestrantes incríveis, então que a gente possa gerar essa expectativa ao longo do dia, estaremos juntos. E eu quero convidar agora ao palco a gerente de conteúdo da Casa Firjan e a coordenadora do Lab de Tendências, Maria Isabel Echerry, Carol Fernandes, que elas vão falar um pouquinho sobre os pilares de inovação, futuro e nova economia. Sejam muito bem-vindas, bom dia. Alô? Alô? Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Bebel Cherry. A primeira coisa que a gente gosta de fazer, né, quando a gente vai fazer uma apresentação, uma pequena enquete. Queria saber quem aqui já esteve na Casa Firjan. Legal. E quem esteve no festival do ano passado, no Futuros Possíveis primeira edição? Bacana. Eu queria só dar uma contextualizada do que é a Casa Firjan. A Casa Firjan é uma unidade da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Então, graças a todas as indústrias e empresas que fazem parte dessa federação, a gente está aqui. Então, obrigada a vocês. E a Casa Firjan é uma unidade nova da Firjan. Então, a gente tem 1 ano e meio de idade. E a gente é bebezinho, mas a gente já fez muita coisa. E a gente é uma unidade focada em inovação, futuro e nova economia. Então, tudo que a gente faz permeia essas temáticas. E a gente faz muita coisa. A gente tem uma divisão de 5 programas, eu vou explicar muito rapidamente esses programas. A gente tem um programa que é chamado Pensamento, que é um programa onde a gente faz articulação de rede, a gente fala com o governo, com a academia, com o terceiro setor, com empresa, para pensar iniciativas, né, que estão melhorando o Estado, o país. A gente tem um programa que é Educação, que aí são os nossos cursos e oficinas, sempre ligados a temáticas de inovação, de metodologias inovadoras. A gente tem um programa que é o Cocriação, que aí é o programa onde a gente presta consultoria para as empresas, ajudando elas a aplicar, né, fazer transformação. A gente tem um programa Casa Aberta, que é um programa onde a gente fala de arte e cultura. Esse programa é um programa onde a gente convida as pessoas a conhecerem o resto da casa, porque a gente é uma unidade aberta, então a gente tem nesse programa, hoje, por exemplo, 3 exposições. A gente tem uma exposição da Iole de Freitas, que está no 2º andar da casa, falando do processo criativo. A gente tem uma exposição que está inaugurando hoje, que fala de educação, do SESI e Senai, então, na hora do almoço, quem puder, dê uma conferida. E a gente tem uma instalação imersiva que é parte desse festival, que é Rumo a Marte. Então, uma instalação feita com a Super Uber sobre vida em Marte, que está super interessante, então, também confiram na hora do almoço. E a gente tem o programa Lab de Tendências, que a Carol, que é a coordenadora desse programa, pode explicar um pouco tudo que a gente faz. Bom dia, obrigada pela presença de todos. O programa Lab de Tendências tem essa proposta de fazer a gente refletir sobre o que virá, sobre o amanhã. Quais são as transformações que estão acontecendo no mundo que vão impactar a nossa forma de viver, né, as nossas escolhas, como as empresas também vão tomar suas decisões. E aí a gente se divide em 2 tempos. Um tempo é o aquário, que a gente fala sobre sinais fortes. Acontece toda terça-feira, mais do que terças-feiras agora, né, mas o nosso ponto de encontro é terça-feira à noite aqui, nesse auditório, na Casa Firjan, onde a gente fala de temas de tendências que já estão acontecendo e como que as empresas estão lidando com isso. Então, a gente traz muitos cases, também trazemos alguns pensadores para falar com a gente teve Domênico De Masi, né? Marcelo Gleisi, a Kate Haworth falando também sobre a economia Dunnett. Baker. Então, muita gente, vale super a pena ficar antenado, ligado no que a gente vai falar. A gente encerrou o ciclo esse ano, mas ano que vem a gente retorna com Aquário.
E o nosso segundo campo é o Farol, do qual faz parte o Futuros Possíveis, que é a nossa área, o nosso núcleo de pesquisa estratégica. A gente pesquisa temas de futuro, a gente analisa essas transformações e a gente pensa como que isso vai transformar. Então, são temas um pouco mais distantes. A gente faz uma série de pesquisas, de encontros com a nossa equipe ampla da Casa Firjan, e a gente traz pessoas externas também para conversar com a gente sobre esses temas. Então, o Festival Futuros Possíveis é o grande encontro desse programa, que é o Lab de Tendências, e é esse momento para a gente se encontrar, refletir junto e pensar nessas possibilidades de futuro. E é importante dizer que a gente está num espaço lindo, né, como vocês já devem ter visto, mas a nossa visão é ser muito mais do que um espaço, né, ser uma plataforma de conteúdo. Muito em breve, inclusive, a gente vai lançar uma plataforma digital, então todo esse conteúdo que acontece fisicamente aqui vai estar acessível para vocês digitalmente, porque a gente entende, né, que a nossa missão é justamente gerar o maior impacto possível. Então, sair dos muros, né, desse espaço e para o Estado, o Brasil, o mundo, enfim. E aí vocês devem ter recebido a publicação do festival do ano passado. Isso. Essa publicação que vocês receberam tem todo o conteúdo das palestras do ano passado. Essa é uma proposta para a gente também conseguir levar esses assuntos para outras pessoas, né, esses debates, essas conversas. E também a gente vai ter essa publicação digital na nossa plataforma de conteúdo. E tudo que a gente fala hoje, que a gente conversar, vai se transformar também em uma publicação que a gente vai lançar ano que vem. A proposta é exatamente levar para um público maior. E aí, falando um pouco do festival de hoje, né, como a Carol explicou, foi um trabalho muito colaborativo entre o Lab de Tendência e a equipe de cocriação. Então, assim, desde março, foram inúmeras reuniões, né, para a gente criar a narrativa, a curadoria dos nossos palestrantes incríveis. E a ideia do festival é poder explorar diversos formatos, né? Porque a gente entende que você fala de um assunto, você pode ouvir uma palestra, né, refletir, mas também você pode fazer uma oficina, participar de uma experiência mais imersiva, né, ouvir uma música, fazer um show. Então, a ideia de fazer um festival é justamente a gente poder fazer uma imersão o dia inteiro nesses conteúdos todos. E a gente divide o festival em 3 trilhas. E aí, Luiz, queria que você botasse aqui na tela a nossa programação. O festival, como ano passado, ele tem 3 trilhas. Cada trilha tem uma palestra âncora, um painel, uma oficina. E esse ano a gente está falando de uma forma transversal sobre fronteiras. E aí a gente fala de fronteiras tanto físicas quanto conceituais. Então, vocês vão ver que, ao longo das trilhas, esse assunto vai ser um tema recorrente. Então, essa programação aqui, vocês não vão, talvez, conseguir ler, mas elas estão espalhadas pela casa. Vocês, por favor, tirem fotos. Atrás do crachá de vocês também tem um pouco a explicação, né, do roteiro do dia. E aí vocês podem escolher, tem um momento da palestra âncora e depois tem um momento que o conteúdo se divide. E aí existem conteúdos paralelos. Você pode ou ir para uma oficina, cujas inscrições estão lá fora, na praça, ou vocês podem continuar aqui no auditório para quem quiser debater mais, refletir mais naquele assunto através do painel. Né? Tem mais alguma? Acho que é isso. Gente, hoje é um dia para refletir, para ser provocado, para pensar, né, nesses futuros possíveis. Hoje é um dia para fazer mais perguntas do que ter respostas. Então, a gente espera que vocês se inspirem e tenham realmente um dia maravilhoso. E muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada. Ela chama? Ela chamou. A gente vai... Pode falar. Eu queria, antes da gente começar, né, a nossa primeira trilha, eu queria saber se todo mundo aqui pegou o equipamento de tradução simultânea. Todos pegaram? Que vai ser... Não? Quem não pegou pode ir lá atrás para poder pegar o equipamento, que vai ser bem importante ao longo do dia. Nós temos palestrantes internacionais. Durante toda a palestra, a apresentação deles vai ter essa tradução simultânea, então é bem importante que todo mundo esteja com esse equipamentozinho. Bom, vou convidar a Isabela para subir ao palco.
Primeiro, eu gostaria de falar que esse trabalho que nós vamos apresentar, ele é um trabalho coletivo, ele é feito a muitas mãos e muitas cabeças. Eu e Isabela estamos aqui representando, né, tanto o núcleo de pesquisa do Lab, né, que é composto por mim, pela Isabela, pela Tatiana Fleming e pela Natália Coelho, como também toda a equipe da casa que participou desse conteúdo, a equipe de conteúdo, a equipe do Casa Aberta, de pensamento, enfim, né, realmente um trabalho que a gente faz em equipe, e é muito importante, eu sempre falo isso, que fazer trabalho de pesquisa tem que ser feito em equipe, né, para você ter pensamentos diversos, para você ter formas de encarar aqueles temas diferentes, e aí a gente conseguir trazer uma discussão rica. E mais uma coisinha que eu queria falar, ontem eu estava saindo da casa, e aí um pai entrou com uma criança, estava sentada no carrinho, devia ter por volta de uns 2, 3 aninhos, mas estava no carrinho, e virou para entrar na Casa Firjan. E na hora que entrou na Casa Firjan, a criança começou a sorrir, bater palma, bater os pezinhos e falou assim, ai, que bom, a gente está indo aqui, super feliz. Então, a gente espera que vocês também tenham a mesma sensação que essa criança tem quando ela vem aqui na Casa Firjan, né? Essa sensação de felicidade, de excitação, nossa, o que eu vou encontrar aqui? Então, é o que a gente deseja para o dia de hoje. Bom dia, gente. Vamos iniciar agora apresentando um pouco do conteúdo que a gente coletou esse ano com a equipe aqui do Lab de Tendências e outros colaboradores aqui da Firjan também. O Lab de Tendências, como a gente já falou, ele pensa cenários de transformação, cenários que vão impactar a sociedade, que vão trazer transformações e realmente quebrar paradigmas, disrupções. Então, para a gente conseguir entender o que está acontecendo hoje, a gente precisa fazer duas coisas antes. Primeiro, conhecer o passado, para reconhecer os padrões de acontecimentos, e depois entender o presente, para a gente conseguir projetar os desdobramentos possíveis. E assim a gente pode imaginar os futuros possíveis, como chama o nosso festival. Como eu falei, esse conteúdo foi construído a partir de pesquisas, com uma equipe multidisciplinar, a gente tem pessoas de diversas formações, a gente traz também conteúdo externo, a gente vai a eventos, é realmente um conteúdo pensado para ser discutido por muitas pessoas. Ano passado, a gente teve um viés muito tecnológico, porque era o tema muito forte, né, que a gente tinha naquele momento. Então, os nossos 3 temas, quem veio aqui vai se lembrar, né, a gente tinha o Complexídio, Nova Leva e o Holístico, falavam sobre a relação homem-tecnologia. E aí a gente trouxe esse tema com muita força, mas esse ano a gente traz, a gente vai fazer uma diferente. A tecnologia está presente, claro, não tem como ela não estar presente, mas a gente tem 2 temas que estão mais envolvidos com essas questões sociais, econômicas e políticas que a gente está vivenciando. Então, para começar a pensar sobre esses futuros possíveis, a gente identificou 2 vértices principais que estão norteando as mudanças que estão acontecendo hoje. E são eles, as mudanças no sistema socioeconômico e a questão da emergência climática. Vocês devem estar vendo isso em notícias, em várias mídias, né? São os assuntos grandes do ano e que vão nortear muito do que vai acontecer daqui para frente. O conteúdo que a gente traz aqui é uma parte do conteúdo que foi pesquisado. Então, é importante também lembrar vocês que esse relatório vai estar disponível na nossa plataforma digital no ano que vem, o relatório completo. E aí vocês vão ter mais informações sobre os temas. Então, dentro desse cenário de várias rupturas, a gente abre um campo de possibilidades para pensar futuros possíveis, e a gente está pensando isso a partir de 3 cenários. Nós temos 3 cenários possíveis, o equinócio, o hiperritmo e o Tesselas. Então, pensem, né, que todos esses 3 cenários foram construídos a partir dos 2 vértices que a Isabela chamou a atenção. As questões do sistema socioeconômico e a emergência climática. Então, como que as pessoas vão se relacionar a partir dessas 2 diretrizes, né? Essas 2 questões que estão trazendo essas rupturas para o sistema. Então, cada um desses 3 cenários, ele vai se relacionar diferente com os 2 vértices que a gente falou no início. Então, o equinócio, ele vai levar em conta tanto a emergência climática
quanto o sistema socioeconômico, né? E o hiperritmo, ele vai se preocupar com a emergência climática, mas o sistema socioeconômico, para ele, não é uma preocupação tão grande, porque, digamos assim, ele está mandando no jogo, então ele não está tão incomodado com isso. E o Tecelas, por fim, vai levar em conta o sistema socioeconômico, mas não vai levar tanto em conta a emergência climática. Então, a gente vai ver como que isso se desdobra um pouquinho em cada um dos três. O equinócio é esse tema que a gente diz assim, ele está preocupado com as duas questões. Para ele, o sistema socioeconômico não sobrevive com as questões ambientais que a gente tem hoje, né? Então, para ele, são duas coisas que caminham juntas. E ele entende que essas questões precisam transformar o mundo. Então, aqui no Equinócio, a gente está transpondo paradigmas e construindo novos mundos. Então, está quebrando tudo que a gente conhece hoje e abrindo possibilidades. Para esse grupo, não tem como continuar, né? Como a gente fala aqui, são pessoas inconformadas com o contexto atual. Eles não veem saída. Então, não dá para melhorar, consertar, né? Tem que transcender, tem que realmente criar algo novo. E aqui, esse grupo é norteado por alguns valores. Os valores principais que vão ditar o que eles vão fazer são a dignidade, as questões do meio ambiente, né, representada aí pela natureza, a humanidade e a autoconsciência. Então, todas as ações que eles vão fazer são norteadas por questões transnacionais, né, são pautas globais e na busca de um mundo diferente, né, do que a gente conhece. Quando a gente fala de dignidade, o que é importante para eles? Que as pessoas tenham uma vida digna, que o sistema econômico seja digno, né? Então, que realmente essa questão, que todas as pessoas tenham possibilidades de ter uma vida melhor, é essencial para esse grupo. A natureza, porque ele entende que a natureza é que vai movimentar isso, né? Então, é um grupo que vai valorizar muito as questões ambientais, vai entender que a natureza tem uma força ainda maior e, por isso, que é preciso preservá-la. A questão da humanidade, como a gente falou, se a dignidade é um ponto forte, ele está pensando muito além dele mesmo, né? Ele está pensando no mundo como um todo e a continuidade desse mundo. Mas, para isso, também, ele precisa trabalhar a sua autoconsciência, ele precisa se conhecer, ele precisa conhecer as suas imperfeições e até valorizar essas imperfeições para ele ser uma pessoa melhor, para ele ter empatia, para ele entender o outro. E aqui, alguns pontos centrais, a partir desses valores que a gente mencionou, né, são as questões que a gente tem aqui, ecologia social, a equidade, o consumo político, a jornada de trabalho autoral, a monotonia digital e o ritualismo. Para esse grupo, a tecnologia ela não pode ser algo que está comandando a vida deles, né? Eles não querem isso. Então, eles querem uma tecnologia que não incomode muito, né? Que fique ali, mas que também seja regulada. Eles não querem a tecnologia escolhendo as coisas por eles. E eles querem poder escolher como vai ser a sua jornada, como vai ser o seu trabalho, quanto tempo eles vão trabalhar. E o consumo para esse grupo, acho que isso é muito importante, é um ato político. Então, a forma de consumir, o que eles vão escolher, é uma forma de se posicionar. Isso é muito importante. E aí a gente tem outras questões também, que é a gente pensar como que essa transformação global vai impactar diversos cenários, né? A questão, diversas áreas das nossas vidas, a questão do trabalho, a questão dos relacionamentos, né? Então, é pensar essa economia como algo muito maior, né? Algo que pensa o sistema como um todo, leva em consideração todas as pessoas e a ecologia, as questões climáticas. E o impacto disso nas empresas, um deles, né, que são muitos, mas o principal é a questão do empreendimento holístico. Então, os negócios têm que dar conta de todas as esferas de impacto possíveis. Então, isso que eu estou produzindo é ambientalmente sustentável? É bom para a comunidade no qual essa empresa está engajada? É bom para as pessoas que estão trabalhando nessa empresa? Então, levar em conta todo mundo antes de tomar uma decisão. Sim, essa empresa ela vai ter que pensar nos seus fornecedores. Meus fornecedores estão alinhados com esse pensamento? Eles estão dentro dessa proposta? Eles sabem? E se eles não estão, eu posso ajudá-los. É meu papel ajudá-los. Então, eles vão pensar nesse cenário global, né, de todo mundo, todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo. Não só na questão da empresa ou do cliente, mas todo o ambiente que envolve essa empresa.
E aí a gente tem alguns desafios nessa macro tendência. Aqui os 3 principais, a ecoansiedade, a utopia e a concretude. Então, a gente tem um estresse gerado por essas questões ambientais, né? O que eu tenho que fazer para conseguir contornar, né, esses problemas agora que a gente está tendo? E, dentro disso, a utopia também é muito importante, porque eles ambicionam coisas grandes. Então, como deixar isso concreto dentro de tantas grandes propostas de construir um mundo completamente novo aqui? Exatamente essa ideia. Como que eu vou fazer para realizar esse mundo? Como é que eu faço para criar um novo mundo, para criar uma nova proposta, né? E isso é bom para todo mundo? Quem está pensando nisso? Todo mundo está pensando nisso? Então, são os desafios, né? O equinócio tem muitas boas intenções, mas ele também tem uma série de desafios que vão ali dificultando concretizar essas ideias e essas propostas, né? Porque ele pretende envolver muitas pessoas, e aí você precisa realmente dar voz a todas essas pessoas. E aí a gente vai entrar agora na segunda macro tendência, chamada hiperritmo. Aqui no hiperritmo, a gente está levando em conta aqui como nosso título, né, esboços de realidade simulacros de mundo. São pessoas que estão muito envolvidas com a tecnologia como produtora de mudança social. Então, esse é o grande fator-chave aqui no hiperritmo. Então, são pessoas realizadoras, são pessoas que acreditam nas ferramentas digitais e na internet, muitas vezes são as pessoas que estão construindo essas ferramentas, né? E elas não querem construir um mundo novo, elas não estão com essa preocupação, como eu falei, elas são as pessoas que, de uma certa forma, estão dominando o mundo que a gente está hoje, mas elas querem ressignificar. Elas sabem que existem questões que são muito importantes, como as questões ambientais, elas querem que essa tecnologia seja regulada, então, eles também fazem muitas demandas para ressignificar esse mundo. Então, no primeiro caso, a gente estava falando de um exemplo emblemático, seria a Greta, né, que todo mundo aqui deve conhecer, e as ações que ela faz em prol da emergência climática. E aqui no hiperritmo, a gente está falando muito das big techs, né, a Amazon, Facebook, Google, essas pessoas que estão ali ditando o mundo pelos dados. Os valores, né? A gente fala do valor don't be evil. Não sei se vocês sabem, mas don't be evil, né? Não seja mal. É uma das frases que a Google teve por muitos anos na sua empresa como guia, porque ela não queria se tornar uma empresa cruel, né, no mercado. E, alguns anos atrás, eles abandonaram essa frase. Mas os seus funcionários não. Eles continuam dizendo, nós não queremos prejudicar, né, a comunidade, a sociedade. Se a gente vai fazer uma tecnologia nova, espera aí, mas como é que isso realmente vai ser bom para as pessoas? Nossa, vocês querem entrar nesse determinado projeto, mas eu não acho que esse projeto vai ser bom para todo mundo. Isso está acontecendo dentro das Big Techs, né? Então, quer dizer, não ser mal, eu estou transformando o mundo, eu estou vindo com essa tecnologia super veloz, mas eu quero ser bom, eu quero realmente fazer coisas boas. E, dentro disso, né, um mundo sintético, eles estão criando realidades pela tecnologia, né, o hiperestímulo e tudo isso que a gente vê nas redes hoje, a realidade estendida, a realidade virtual. E, a partir desses valores, a gente se desdobra em alguns pontos centrais que vão nortear essas pessoas. A digiágora, o consumo eficiente, a infratech, o êxtase digital, a regulação, a cultura da rede e a supersinestesia. Então, a gente tem aqui pessoas que estão muito envolvidas em pensar a internet como um bem básico das pessoas, né? Isso é muito importante para elas, todos terem acesso, né? A internet faz parte da infraestrutura urbana. A questão da competição, eles não querem competição, eles querem colaboração, então eles querem também eliminar a competição dentro do ambiente de trabalho, eles querem deixar mais espaço para que as pessoas colaborem e não fiquem ali disputando entre si. A supersinestesia, que é aumentar os nossos sentidos, né? Então, essa tecnologia que está sendo feita tanto para imitar, né, os sentidos, as emoções humanas, como também para aumentar os nossos sentidos. E aí a gente vai para o impacto nas empresas. Um deles, a questão da hierarquia invertida.
Então, quem está pautando os valores das empresas hoje são os funcionários, que são o ativo mais valioso das empresas, né? Como a Carol já mencionou. E, por conta disso, a experiência desses funcionários nas empresas também é levada em conta. Então, esses funcionários eles ganham um protagonismo porque eles sabem do valor dele para as empresas, eles sabem que eles são os ativos, que se eles forem embora, aquela empresa perde grande parte da sua razão de ser. Então, por isso, eles demandam, e não só demandam questões internas como externas, como o que eles querem fazer com o que eles estão entregando para o mundo. E aqui alguns desafios dessa macro, a tecnologia de si, a saúde mental e a hierarquia. Porque, ao mesmo tempo que ela quer criar uma rede descentralizada, ela acaba criando hierarquias de poder por conta de o vetor de transformação estar muito na mão dessas pessoas que têm um conhecimento muito grande de tecnologia que ainda não está tão disseminado. A tecnologia de si, que é essa tecnologia tão rápida, tão dentro das nossas vidas, nos nossos celulares, que a gente começa a se pautar por essa tecnologia. Uma tecnologia que controla o nosso corpo, né? Então, eu vou fazer uma meditação guiada pelo celular, eu vou fazer, enfim, uma série de outras questões, terapia com aplicativos, né? Então, essa tecnologia que meio que vai tomando conta da gente e ocupando campos muito maiores do que talvez ela deveria ocupar. E a saúde mental, como a gente falou, esse é um grupo rápido, veloz, acelerado, hiperritmo, né? E aí, por conta desses excessos também, as questões de saúde mental e até mesmo da tecnologia de si se tornam um desafio. E aí a gente entra agora na nossa última macro tendência, a tecelas. Tecelas, para quem não sabe, são aquelas pecinhas que a gente monta o mosaico. E essa é a grande ideia do Tecelas. A gente está falando de um mundo que está fragmentado, que os modelos estão partidos, que o que a gente conhecia, né, começa a se dissolver. E aí, o que esse grupo faz? Esse grupo ele não sabe muito bem o que fazer, ele está bem perdido, né? Ele não está mandando no jogo, mas ele precisa sobreviver. Então, ele pega essas pecinhas, esse mundo, esses caquinhos do mundo, e ele junta num grande mosaico, né? Ele tenta fazer o melhor que dá com essas peças soltas. E aí, dentro desse grupo, eles são norteados por alguns valores, né, que são as questões da sobrevivência, segurança, a urgência e o indivíduo em si, né, porque a gente está aqui numa economia do corre. Então, essas pessoas têm que sobreviver a isso, têm que juntar os pecinhas e construir uma outra coisa. Então, a questão da sobrevivência é muito importante, a questão da segurança também é muito importante, porque ele está perdendo redes de segurança, né, Isabela? E aí ele precisa construir essas redes de segurança para se sentir um pouco mais estável. E, a partir desses valores que a gente falou, tem alguns pontos centrais que vão nortear essas pessoas, né? A fluência digital, a intergeracionalidade, as carreiras plurais, as redes de segurança, a maxi-jornada e a economia do corre, como eu já tinha mencionado. Então, eles vão estar ali tentando sobreviver nessa transformação e tudo que aparecer, eles vão experimentar. Ah, isso daqui é legal? Eu vou usar. Ah, essa ferramenta é boa? Eu vou aplicar também. Ah, eu vou fazer um curso disso. Ele vai tentar aproveitar tudo que tem, porque ele precisa sobreviver. E ele ele nem domina a tecnologia, e ele precisa dominar, por isso que a fluência digital é muito importante para ele. Ele está ainda num momento de letramento digital, mas ele precisa se tornar fluente digital para entender isso. E ele precisa também se relacionar com as gerações de modo diverso, né? A gente fala que é uma mentoria reversa, tanto as pessoas com mais experiência dando, ensinando, quanto também os mais jovens trazendo conteúdo, principalmente digital, para ser trocado entre si. As carreiras vão ser plurais. Então, como a gente falou, eles vão fazer um pouco de tudo, eles vão experimentar um pouco de tudo, e eles vão, com muita vontade, tentar construir essas redes de segurança. E um dos impactos nas empresas dessa macro tendência é a economia invertida, que é aqui uma mudança do que a gente está acostumado a ver em termos de economia, né? A gente pensa em economia, pensa em crescimento. Aqui essas pessoas vão ter que desacelerar um pouco para poder voltar ao jogo, né? Vão ter que desacelerar para entender agora quais são as novas regras do mercado,
para daí poder voltar e crescer de novo. Então, a gente fala muito em aceleradoras de negócios, né? Nossa, eu preciso de uma aceleradora. A gente já começa a falar de desaceleradora de negócios, porque os negócios que estão surgindo não estão continuando por muito tempo, né? Não estão durando por muito tempo. Então, a proposta é desacelerar, dar passos para trás, se entender, tentar entender um pouco mais dessas transformações, para aí, sim, dar passos para frente. E aqui são os 3 desafios dessa macro tendência: a desigualdade digital, a desaceleração estratégica e as não relações. A desigualdade digital, a gente já falou, né? Pessoas vão ter um domínio muito maior desse conhecimento digital, tecnológico, e outras pessoas não. Então, isso pode gerar uma desigualdade grande, que vai impactar em diversas áreas da vida. A desaceleração estratégica, que eu acabei de comentar, a gente já começa a ter empresas que são chamadas de desaceleradoras. Então, essa questão de desacelerar é com uma ferramenta para você conseguir retornar aí o caminho que você gostaria, ou criar um novo caminho. E as não relações. O que são as não relações? Como a gente falou, essa galera é a economia do corre, eles vão fazer tudo, eles vão estar lá nas plataformas, né? Vão ser o pessoal da gig economy, microempreendedores, super pequenininhos, então eles vão trabalhar muito. Nem sempre eles vão ganhar bons salários, eles vão ter que trabalhar em muitas coisas para conseguir ter um salário melhor. Por conta disso, eles vão ter menos estabilidade, e aí as relações vão se tornar mais difíceis, né? As pessoas vão estar trabalhando muito, sem tempo para se relacionar, para se encontrar, e até mesmo querendo arriscar numa relação de casamento, por exemplo. Isso pode parecer louco, mas já está acontecendo em algumas sociedades, né? Essa questão das pessoas não terem mais uma estabilidade de emprego faz com que as pessoas não queiram se casar, mantenham-se na casa dos pais por mais tempo, traz uma instabilidade nas relações, não só amorosas, mas também nas relações interpessoais, porque essas pessoas vão estar trabalhando o tempo todo, como acontece aqui no Brasil também, não sei se vocês já acompanharam, famílias que hoje trabalham em aplicativos e mal se encontram, porque o marido trabalha durante o dia, a esposa trabalha durante a noite, e aí essas pessoas não se veem mais, porque precisam estar o tempo todo complementando essas rendas, né? Então, é uma questão muito séria para a gente olhar aqui no Tecelas. E aí, depois que a gente apresentou um pouco dessas 3 macros, a gente queria convidar vocês a interagir com a gente no painel que está aqui na praça. E aí vocês vão dizer qual desses futuros possíveis vocês gostariam de ajudar a construir. E também convidar vocês para as 14h participar com a gente do jogo Futuros Possíveis, que a gente vai apresentar um pouco dessa metodologia de construção de cenários aqui do Lab de Tendências. O jogo foi criado pelo Lab de Tendências, em conjunto com o Cocriação, aqui da Casa Firjan, da mesma gerência de conteúdo, da qual a gente faz parte. E é muito interessante, porque, através deles, vocês vão conhecer essa metodologia e conseguir criar cenários. A gente apresentou brevemente um pouco dos cenários que a gente trabalhou esse ano. É um projeto que vem desde o início do ano, a gente faz muitas leituras, muitas conversas, muitos encontros, para a gente chegar nesses temas. Como eu falei, a gente está num tema muito mais focado nas questões socioeconômicas esse ano. E aí, nesse jogo, vocês vão poder testar isso, só que aí a gente vai ter um contexto que a gente vai falar lá para vocês, que está relacionado a uma das trilhas que vocês vão acompanhar hoje. E é isso, gente. Aqui é a nossa equipe do Lab de Tendências. Gostaríamos de agradecer a vocês. A gente vai estar à disposição o dia inteiro, então, quem tiver alguma dúvida, quem quiser saber mais, e lembrar que a gente vai colocar todo esse conteúdo disponível para vocês na plataforma, para vocês conhecerem um pouco mais sobre esses 3 cenários que a gente acabou de apresentar brevemente. Muito obrigada. Então, é isso, gente.